Precisa. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde aí para todo mundo. Desculpa o atraso. A gente estava fazendo uma comunicação agora, exatamente o mesmo procedimento que está tentando para você. Então, acho que conheço praticamente todo mundo. Para quem me conhece, prazer, Daniel. Vou apresentar isso aqui. É um trabalho que a gente desenvolveu aqui na UCI. Eu tenho um grande orgulho. E que virou uma parceria com a Harvard. Esses slides estão em inglês, porque eu dei essa aula lá. Tiveram um prêmio por esse trabalho lá. E é o mesmo slide que eu dei na Cornell, também, na Universidade do Chile. E é um enorme prazer dar essa aula em casa, no lugar onde ela foi desenvolvida. E muitos de vocês participaram do desenvolvimento do centro. Então, é uma estratégia de comunicação baseada em neurobiologia. Acho que vários também que já passou no CI, já viu a gente fazendo, discutindo isso aqui. Então, eu vou apresentar um pouco do porquê, o que e como, para a gente finalizar as mensagens finais. Por que uma nova estratégia de comunicação? Existem algumas, né? Mas, se a gente pensar que nos últimos 2.400 anos, a medicina foi sempre paternalista. Então, de uma certa maneira, o médico sabia que era bom para o paciente, e o paciente obedecia aos seus médicos nas palavras de Hipócrates. Hipócrates falava isso. O médico é quem comanda e decide. O paciente é quem obedece às palavras de Hipócrates. Quem obedece e se coloca nas mãos do médico. Era a medicina paternalista e a gente fazia isso de uma certa maneira porque a gente queria o bem, não queria fazer o mal, beneficência não maleficência, e não tinha autonomia nenhuma o modelo paternalista, que predominou por 2.400 anos. Não é pouco tempo. Nos últimos 50 anos, especialmente a partir da década de 70, inicialmente nos Estados Unidos, depois em grande parte do mundo, especialmente no mundo ocidental, começou-se o movimento da autonomia do paciente. Então, o paciente como um ser racional com o direito de se autodeterminar. E aí, com esse movimento da autonomia, o que aconteceu em muitos lugares do mundo, incluindo no Brasil, é que a gente saiu do paternalismo e foi direto para o consumerismo, onde a autonomia ela vem sem beneficência, onde basicamente médicos perguntam para pacientes ou familiares de pacientes pérolas do tipo: quer que intuba sua mãe? Quer que dialise? Eu estou vendo o dia que vai chegar alguém que vai perguntar: Banco Iberonem acompanha? Sempre bem hoje. E o mais louco ainda é que, às vezes, as pessoas ficam oscilando entre paternalismo e consumerismo na mesma conversa. Começa com comando e controle. Tem que fazer isso. Aí, de repente, a família vem e surta. Mas, não, então, o que você quer que eu faça? Então, sai do paternalismo, benefício do consumerismo, e fica de um lado para o outro. O que se entende é que, especialmente nos últimos 20 e poucos anos, século XXI, nenhum desses modelos é adequado. Você entende que o melhor modelo é o modelo de gestão compartilhada, onde o médico sabe de uma parte, o paciente sabe do outro, e chega junto em um consenso. Só que a decisão compartilhada, ela não é intuitiva. Esses dois modelos são. A decisão compartilhada é absolutamente técnica. Eu acho que a melhor metáfora para a decisão compartilhada, esse caminho no meio, é a metáfora do guia. Não é nem pai e nem garçom. Nós podemos ser bons guias dos nossos pacientes. Um guia, esse aqui é um dos lugares mais bonitos do mundo, que eu já fui, Chapada Diamantina, na Bahia. Um guia, você vai falar para o guia aonde você quer ir. Mas se ele vai pegar a trilha de baixo, a trilha de cima, porque, sei lá, tem uma tal problema, outra tal. Quem sabe o caminho é o guia. Mas quem sabe aonde quer chegar é a pessoa. E é essa a ideia da decisão compartilhada.
A gente sabe os caminhos, a gente sabe os tratamentos. Mas quem sabe onde quer chegar é o paciente. Porque quem está vivendo aquela vida é ele. Então, essa mistura, ela não é intuitiva. Ela é profundamente técnica. E tem um monte de gente que quer fazer essa técnica. Aqui no país, infelizmente, a gente ainda está parado na década de 80 do século passado, e ainda, principalmente, o que se ensina é Spikes. Spikes, meu, Spikes é da década de 80, cara. É Jurássico. De Spikes para 2020, tem um monte de coisa, inclusive várias delas baseadas em evidência. Esse do meio é do Eric Miller, que é um negócio chamado Zero Units Conversations, é um modelo estrutural baseado em evidência muito melhor do que Spikes, na minha opinião, e tem vários outros, inclusive baseados em evidência, que muito melhores do que Spikes há bastante tempo. Isso aqui já existia. De uma certa maneira, eu fui formado nisso, eu estudo isso há mais de uma década, eu faço isso, ensino isso há muito tempo, fazia isso, a vida seguia desse jeito. Por sinal, para quem quiser conhecer melhor, o New England tem aqueles vídeos do New England de procedimentos, então, sei lá, intubação com brilho laríngeo, catéter de artéria radial, conversa com família. Conversa com família não é freestyle, conversa com família é um procedimento. E essas técnicas, vamos dizer assim, mais clássicas, estão aqui, evidentemente, vale a pena. E estava fazendo isso, a gente ensinava isso até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, na ocasião, na primeira onda, no começo da primeira onda, a pandemia, vocês devem lembrar, ela chegou aqui no país primeiro com as pessoas que estavam voltando de viagem para o exterior. Então, ela chegou primeiro no Sírio e no Einstein. Na época, eu já estava no Sírio, eu já tinha diferença do HC há alguns anos. Na minha cabeça, estava muito claro que eu tinha virado a página tanto do HC quanto da medicina intensiva. Eu fiz intensivo aqui, eu fui assistente na UTI do Marcelo até 2017, e quando eu percebi que a minha vida como paliativista era melhor, não era do que eu estava gostando mais, eu estava no sítio, eu abri muito porta para mim lá, e eu só para ficar comigo lá, para ficar lá. Eu estava como paliativista, estava como fazendo parte da diretoria, e estava tocando a minha vida. Eu achei que, honestamente, na minha cabeça, o HC e a UTI eram parte das viagens. Eu estava lá, no Chile, e a pandemia, e começou o comitê de crise, e a gente fazendo um monte de coisa por lá, montando todas as coisas do hospital, até que a pandemia continuou espalhando. E ela continuou espalhando e ela chegou no SUS. E como alguns de vocês que estavam aqui devem lembrar, o governo do estado determinou que o Instituto Central virasse o centro de referência para casos graves de Covid, toda a região metropolitana de São Paulo. E aí pediu que os 100 leitos, na época do HC, virassem 300. E o HC rapidamente conseguiu dobrar de 100 para 200, mas não estava conseguindo chegar nos últimos 100 leitos. E pela primeira vez na história dessa instituição, o HC pediu ajuda. Pediu ajuda para quem pudesse ajudar. E foi uma felicidade quando o Silvio topou. O Silvio topou ajudar e fez um contrato com o HC que em 10 dias isso ia mandar equipamentos e uma equipe de médico, sem nenhum custo. E o HC ia transformar a enfermaria da cirurgia bariátrica, lá no Novo, em UTI. Então começou a empacotar ventilador, bomba de infusão, maca, cama, monitor, e o pessoal da engenharia que começou a transformar o nome em UTI. E aí o pessoal lá do Sírio veio perguntar se eu topava coordenar esse projeto. Eu falei, bora, vamos lá. Tive a honra de coordenar esse projeto junto com o Zé Paulo, que vocês conhecem. E a gente veio para cá. A gente saiu da nossa vida de gestor, e veio para virar diarista desse tempo. E a gente contratou um monte de médico, geralmente era médico de IPA, da UPA, estavam
sem trabalho, fechou tudo. E não topou, a gente veio para cá. Isso aqui é a véspera da abertura. E aí a gente juntou a equipe multi da HC, a equipe médica do CID, os residentes, inclusive, e a gente começou a trabalhar no vídeo. E eu, como tinha comentei na época, eu tomei uma decisão que as pessoas falaram que você está louco, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu tomei uma decisão que a gente ia conversar todas as famílias, todos os dias, por vídeo. As pessoas falam, de você está maluco, eu vou ter Covid, não dá tempo. Eu falei, isso precisa, isso é tão importante quanto os cuidados dos pacientes. E aí a gente dividia, eu falava mais ou menos com 8 famílias, já falava com 3 ou 4. E a gente, naquela loucura que foi o decorrido, vocês viveram também, vocês viveram também, naquela especialidade de trabalho, que era aquilo lá, a gente fazia. Né? E eu tinha marcado de relógio 8 a 10 minutos para conversar com cada família no máximo. Eu não família que entra na HC, a gente fazia tudo pelo WhatsApp, e eu marcava um relógio. Eu falava para a senhora, olha, tem 8 minutos para conversar hoje. Eu vou tocar no celular. Vou tocar o celular quanto isso, porque era isso que eu perguntei. E a gente começou a fazer isso. E eu vi que tudo aquilo que eu aprendi, estudava, ensinava, a minha sensação era que aquilo lá, a gente começava a conversar e estava rodando em falso. E a sensação é que eu não conseguia andar. Eu só atolava naquele negócio. Comecei a pensar, o que tem de diferente aqui? Por que não está dando certo? Eu comecei a lembrar das coisas que eu vinha estudando. Uma primeira coisa que era muito diferente era o altíssimo nível de emoção que tinha no pensamento. E aí, não só de emoção dos familiares, pacientes, mas da gente também. Mas também isso. Tinha médico internado com a gente lá. E uma grande emoção que tinha era medo. E eu começava a lembrar uma coisa que eu vim estudando já há um bocado de tempo, e medo e a sua emoção correlata, chamada esperança. Elas estão sempre juntas. O pessoal da psicologia nos ensina isso lá no mundo de atividade paliativa, que o pacote medo e esperança chama-se luto. Toda vez que a gente tem alguma perda significativa, qualquer perda significativa, sei lá, porque alguém morreu, ou porque alguém pode morrer, ou porque eu queria uma coisa e não vou poder fazer, ou porque eu tinha uma coisa e não vou ter mais, quando tem alguma perda significativa, a gente enluta. E o processo de luto é uma oscilação entre esses dois polos, onde um polo voltado para a dor, a tristeza da perda e o medo, e um outro polo voltado para a esperança de restauração. E a gente fica oscilando. E essa oscilação, essa ambivalência, ela é humana, ela é natural e ela é adaptativa. Então, sei lá, perdi a caneta que meu avô me deu, meu avô já morreu. Aí você fica, caramba, eu não acredito. Eu perdi a caneta. E depois você pensa, não, mas quer saber? A foto do meu avô está lá no escritório, eu nunca vou esquecer dele, ele vai seguir comigo, eu não sei o que lá, mas tinha que perder a caneta. E a gente fica fazendo isso. E isso é a elaboração do luto. E o que me chamava muita atenção é que eu via isso em altas doses, com médicos, com pacientes, familiares e colegas. E mais ainda, eu via isso com essas doses tão intensas, especialmente de medo, esperança está sempre junto com medo, esperança é grande, porque medo é grande. Eu lembrava desse artigo Science, bela revista. Pegam voluntários sadios e põem voluntário para jogar videogame na ressonância funcional. Na primeira fase, ele estava jogando videogame e ele tem um labirinto e ele tem que pegar a frutinha e escapar do labirinto. Na ressonância funcional, o que aparece é basicamente o pré-frontal funcional. A parte mais executiva do nosso neocórtex, pensando em planejamento.
Eu pego uma fruta ou vou escapar agora? Eu planejamento, tomada de decisão. Meu corpo pré-frontal. Segunda fase, aparece fantasminha. E se o fantasminha te pegar, você vai tomar um choque, e o choque é real. Eles modificam a dificuldade do jogo e a intensidade do choque. O que eles veem é que quando as pessoas estão em jogos muito difíceis e tomam um choque mais forte, aparece o fantasminha e elas ficam com medo. E quando essas pessoas ficam com medo, o que aparece também é que muda o padrão de ativação cerebral. E uma das grandes mudanças que acontece é que apaga o pré-frontal. Apaga o pré-frontal porque a gente fica operando basicamente em líbido. Em líbido, luta-fuga, você não precisa da parte do pré-frontal para pensar em deliberação, risco-benefício, chances, probabilidades. É tudo ou nada. É luta ou fuga. É pula no abismo ou bate no leão. E ficar pensando em probabilidades atrasa a ação e piora o desfecho. É a evolução. É por isso que funciona. Os nossos antepassados ficaram pensando em probabilidade e foram comidos pelo leão. Aumenta a chance de sobrevivência. É por isso que funciona assim. E aí eu ficava pensando nisso e olhando aquelas famílias e ficava pensando, meu, por que a gente fica discutindo chance, probabilidade, risco-benefício com pessoas que estão apavoradas? Não faz sentido. E é pior do que isso, porque não é só que apaga o pré-frontal. Essas pessoas estão em luta ou fuga, mas elas não ficam em luta ou fuga em silêncio. Elas ficam em luta ou fuga, muitas vezes, falando. E um dos jeitos que a gente fala nessas horas, a gente começa a racionalizar. A gente começa a inventar desculpas para nós mesmos que não tem nenhum sentido com a realidade, com a lógica e nem com o pré-frontal. São desculpas que a gente inventa para nós mesmos que tem a ver com estresse afetivo, que não envolvem o pré-frontal, são respostas muito rápidas que enganam a gente mesmo para a gente se acalmar. Elas não são lógicas. O único sentido delas é reduzir o nosso desconforto cognitivo. Não é ser lógico para ele. E fica pior ainda, quando você pega uma pessoa com muito medo, você dá uma massa de argumentos contra ela, ela vai ter respostas mais sólidas ainda contra aquilo. Mesmo que ela não faça nenhum sentido, porque não é sobre fazer sentido, é sobre ser bem. E aí você vê isso em um padrão bastante comum. Então, vai lá, sei lá, mulher de 120 anos, demência, câncer, disfunção renal, não sei o quê, Covid, disfunção de todos os órgãos. Ela pinta lá no CTI. Aí você conversar com a filha dela, de 90 anos. Aí você fala lá com a filha, fala, então, olha, essa dona Maria aqui, ela tem 120 anos, demência, Covid, disfunção de todos os órgãos, ela está muito grave. Essa filha, ela sente medo. E como ela sente medo, ela expressa esperança. É a reação. E aí, quando ela expressa esperança, ela vem e fala assim, não, doutor, mas não vai ficar bem. Quando essa pessoa fala isso, do outro lado da história, tem um outro ser humano. Esse ser humano sente pavor quando escuta um negócio desses. Fala, Deus do céu, essa pessoa não entendeu nada. E aí, essa pessoa também sente medo. Só que a nossa reação ao medo é diferente. A gente vai para a luta como resposta ao nosso medo. E a nossa luta é com palavras. E a gente começa a despejar toneladas de informação para ver se ela consegue entender. E aí a gente começa a falar, não, deixa eu explicar um negócio melhor para a senhora. Ela tem um sofá de 24, nem tem 25 de sofá. Ela gabaritou o sofá. O que essa mulher fala? Ela reage com mais esperança.
E ela devolve mais esperança para a gente. Ela fala assim, não, o senhor não entendeu, doutor. Deus é maior. Vai acontecer um milagre. A conversa é insana. E a única insanidade desta conversa é da nossa parte. Porque isso é um padrão, isso é esperado. E é pior ainda, porque não bastasse tudo isso, mas isso tudo modula a nossa capacidade de empatia. As pessoas ficam falando de empatia como se fosse a solução do mundo e não param para estudar ou para pensar que empatia é uma capacidade biológica. É que nem, sei lá, saturação. Você virar para alguém que está te saturando e falar assim, meu, você precisa saturar mais. É inútil. Empatia é modulável. É uma capacidade biológica que ela é modulável. E algumas coisas modulam a empatia. Por exemplo, medo. Quando a gente sente medo, a nossa capacidade empática diminui. Quando a gente classifica alguém como de outro grupo, a nossa capacidade empática diminui. E se por acaso a gente classifica alguém como de outro grupo que está tendo um comportamento inadequado, a gente não só perde capacidade empática, como a gente começa a sentir prazer na dor do outro. É profundamente humano isso. E é assustador. E é um baita de um mecanismo de violência. Porque a empatia é muito fácil, e essas coisas não têm empatia. E aí, na hora que a gente vê a filha, a gente já rotula ela da filha louca, aí a gente começa a falar mais coisa. E a gente começa a sentir prazer de ser vida. E é muito violento. Esse livro percebe. Ele diz, mas é porque não tem empatia. Não é que não tem empatia. Empatia não é tudo ou nada. Empatia é modulada. E a nossa capacidade de empatia naquele momento é muito diminuída. Você não consegue perceber a dor do outro. E isso eu vi acontecendo em altas doses. Não bastasse tudo isso, a gente ainda estava num momento de um baixíssimo nível de confiança na nossa profissão. Onde pessoas falavam que era só uma gripezinha. Fica tranquilo, toma sua cloroquina. E os pacientes chegavam e falavam, imagina, isso é coisa dos chineses. O cara, insuficiência respiratória, com complacência de 10, falando que isso é coisa dos chineses, não vou acreditar nisso. Enfim, ninguém acreditava no que a gente falava, e com aquela carga de trabalho, aquela intensidade, isso era uma panela de pressão. E nessa panela de pressão, a gente começou a desenvolver essa nova estratégia de comunicação. E o que é essa estratégia de comunicação? A gente entendeu que isso aqui era basicamente uma parte cognitiva da história. E essa parte cognitiva, deliberativa, ela de fato é importante. Mas ela só acontece se existe um mínimo de sintonia emocional. A gente consegue minimamente acalmar as pessoas para elas conseguirem usar o seu potencial. A gente só vai conseguir acalmar minimamente as pessoas se elas minimamente confiarem na gente. Isso só vai acontecer se a gente tiver um nível de conversa onde não tenha uma pessoa xingando ou ameaçando a outra. Porque se tem alguém xingando ou ameaçando, como é que você vai ter uma conversa empática e efetiva com alguém que quer te matar? Não dá. É um nível tóxico, é o esgoto. E isso aqui foi o que a gente chamou de anatomia da comunicação, ou a hierarquia das necessidades de comunicação. E a gente começou a desenvolver a estratégia de como abordar essas diferentes necessidades de comunicação. Começando pela mais tóxica, mas a mais fácil, o esgoto. Como você tem uma conversa empática e efetiva com alguém que está te xingando, está te ameaçando? Eu tive bastante oportunidade de treinar isso, porque eu tive um cargo bem concorrido na minha vida. Eu fui gestor de ouvidoria dos Cílios do Planeta. Durante a pandemia, inclusive, era uma delícia. Tive bastante oportunidade de passear nesses lugares, onde pessoas estavam estudando, não vou usar máscara mesmo, dentro do hospital. Você passa dentro do hospital.
E, enfim, como é que você tem uma conversa no esgoto? É simples. Você não tem. Não dá para ter uma conversa empática e efetiva com alguém que está te ameaçando. O que você faz? Você sinaliza. E se a pessoa não respeita a sinalização, você sai e pede ajuda. Então a pessoa está te xingando, você fala assim, senhor, quanto mais alta a pessoa grita, mais baixo você fala. Senhor, o senhor está gritando. Estou me sentindo ameaçado. Podemos fazer diferente? Vocês vão ver que a imensa maioria das pessoas, quando você sinaliza, elas perdem a rebolado e falam assim, nossa, desculpa, doutor, eu perdi a cabeça, minha mãe está doente, eu estou sem dormir, perdi a cabeça, desculpa. Saindo do posto. Tem uma turma que não. Tem uma turma que dobra a aposta. É isso mesmo, eu vou acabar. O que você faz? O senhor me dá licença, eu vou chamar ajuda. E sai. Deixa a pessoa gritando lá. E vai chamar ajuda. Vai chamar ajuda de alguém mais sênior que está com você. Vai chamar ajuda do chefe. Vai chamar ajuda do segurança. Não fica conversando no esgoto que é inútil. Mas a maioria das pessoas entendem e sai. E aí a gente começa no nível mais básico, que é confiança. E aí, confiança tem uma parte biológica disso aqui. É uma emoção, na verdade, é um afeto. É antes de emoção. É uma reação muito, muito rápida, que é mensurável. Ela demora 1/10 de segundo para a gente sentir confiança em alguém. E ela é mensurável e ela não é exclusiva de humanos. Ela é comum a animais sociais. E em animais sociais, você mede por tempo de olhar no olho. O tempo de olhar no olho que um animal divide com o outro do mesmo grupo, do mesmo bando, é diretamente relacionado com a proximidade, com o grau de confiança e com reciprocidade. E mais ainda, você pega, por exemplo, o chimpanzé ou o gorila, o alfa e o beta, se diminui o tempo do beta olhando no olho do alfa, isso prediz confiança. Isso é uma base biológica para um comportamento que facilita o entendimento da intenção do outro. Promove o estabelecimento de vínculo. E isso acontece porque quando a gente olha no olho de alguém, libera ocitocina. Na hora que libera ocitocina, isso diminui a atividade na amígdala e aí a nossa sensação de ameaça, diminui a atividade no núcleo da RAF, liberação de adrenalina, e aumenta a dopamina no mesonímio. Igual comer chocolate, mecanismo de recompensa. A gente se acalma, se sente bem. E aí, quer fazer de novo. É por isso que mãe, quando nasce o filho, o primeiro reflexo ela dá de mamar, e o segundo reflexo ela fica olhando para o olho do filhinho, e o neném olhando para o olho da mãe, e aí vai promovendo vínculo entre os dois. Esse estudo da Science, eles fizeram isso com a dupla humana e seu cachorro, comparando com uma dupla humano e seu lobo. Pois é, tem os malucos que criam lobos. Mas lobo é espécie selvagem. Como espécie selvagem, ela pode ser treinada, mas ela não faz vínculo. E o que eles viram é que quando o humano faz um olhar no seu cachorro, um olhar prolongado no olho do seu cachorro, 30 minutos depois, tem tipo de ocitocina na dupla. Quando o humano faz um olhar prolongado para o seu lobo, 30 minutos depois, não tem ocitocina nenhum dos dois. Não faz vínculo. É a marca do vínculo. Então, entender que contato visual é fundamental para a gente conseguir fazer o mínimo de vínculo de confiança, o afeto necessário para a sensação de aproxima ou afasta, a entender a base biológica da confiança. Você precisa procurar o olho do seu paciente. Um clássico que tinha naquela época, especialmente em 2021,
quando aí sim eu voltei de vez para o HC, na época, no grandioso AB Covid, o clássico que tinha lá no AB Covid era, chegava lá, sempre chega umas 10 para as 8, aí tinha o R1, sempre o R1 continuava com a gente, alguns foram dessa época, desesperado, pálido, zumbi. Falei assim, ai, professor, que bom que você chegou. O paciente do leito 8 lá não quer ser entubado. 40 anos, Covid, nenhuma doença e não quer ser entubado. Tentei a noite inteira convencer ele para ser entubado, ele não quer. Eu perdi as contas desses caras. O que eu fazia? Eu ia lá e perdia que a base é contato visual. Às vezes eles estavam sábado de mim. Eu literalmente eu subia no leito, na beira da maca ali, e batia no peito das pessoas. Aí tava lá o fulano, sei lá, com o anão renalante, o flush, o alto fluxo, aquela confusão. Você vai tentar falar com o paciente só faz assim. Ele só fica fugindo do seu olhar. Faz contato visual, busca contato visual do seu paciente. Se precisar, chama ele e fala, fulano, isso é importante, isso é a base. Isso não é suficiente. Mais do que isso, a gente precisa trazer os valores principais para o começo da conversa, estratégia de negociação. Quais são os valores principais? É beneficência mais autonomia. São as coisas que geram desconfiança. Beneficência tem a ver com importar com o outro. Autonomia tem a ver com falar a verdade. São grandes motivos de desconfiança de pacientes familiares em nós. E pior do que isso, são motivos tristes. Porque, infelizmente, acontece que, às vezes, alguns médicos não se importarem de fato. E também acontece, infelizmente, com muita frequência, de não falarem a verdade. Nem digo por mentir, porque é raro, mas omitir é frequente. Então, o que a gente fazia? O que começou a fazer? Você procura o olho do seu paciente e faz um compromisso com ele. O compromisso é, olha, prazer, eu sou o Daniel, sou médico aqui, posso prometer só duas coisas. Eu vou te falar a verdade, seja boa ou seja ruim. Não vamos esconder nada. E a gente está aqui para buscar o que é melhor para você. Ou você está conversando com a família, para buscar o que é melhor para o paciente. Não é nem para a gente, nem para a família. Você chega. Podemos ver. Vocês vão ver que nas conversas com o paciente, que eu vejo, eles passam lá com a gente, na intensiva, é uma das maiores dificuldades, geralmente, de conversa de intensivista, é a conversa direta com o paciente. Né? Geralmente, as pessoas têm mais precisão de conversar com a família do que com o paciente. Na minha opinião, é muito mais fácil. Você faz isso e checa. Podemos se ver assim? E aí vocês vão ver que a imensa maioria dos pacientes vai falar assim, doutor, por favor, é tudo que eu quero. Isso não é preço. Normalmente vai ter uma turma que vai falar assim, ai, doutor, que legal, né? Bonito da sua parte. Mas você pode conversar com a minha filha? Ele está sinalizando preferência de informação. Você faz? Claro que posso. Se eu tiver alguma dúvida, é só você perguntar para mim. As pessoas têm direito de saber a verdade, elas não têm dever. E tem gente que não quer. Na minha opinião, as pessoas não é que elas não querem, elas estão cansadas de saber. Elas só não querem ficar falando mais sobre aquilo que elas já sabem. Mas, enfim, ela sinaliza. E, melhor ainda, se por acaso o paciente vira e fala assim, não, é isso mesmo, eu quero. É sobre a verdade, isso o quê? Aí você vai lá na frente, você vai e fala a verdade, fala que sei lá, o câncer voltou. E aí o paciente, por acaso, tem aquela resposta comum, aquela reação de mate o mensageiro. Só que o mensageiro é você. O que você faz? Você volta para a base. Você volta para isso e fala assim, olha, senhor, me desculpa falar isso, mas lembra, eu te prometi que eu ia te falar pela verdade, ou ruim, e está aqui para buscar o melhor para você.
pessoas falam, não, desculpa, doutor, desculpa, perdi a cabeça, mas que droga. Aí começa a xingar, sei lá, Deus, ou não sei quem, ou tem a reação de raiva, que é legítima. Você consegue direcionar e respeitar a preferência. E isso vira a sua base. Toda vez que der ruim, você volta para ela. Eu falo a verdade. Eu quero que seja melhor para você ou para o seu familiar. Demora segundos para você construir uma relação de confiança em quem estava desesperado, fazer tudo no Covid. Eu falava isso com as pessoas, com os pacientes voltavam a fazer contato visual. Ah, não, é isso mesmo, doutor. Você vai. E aí você vai para a parte das emoções. Mas eu tenho a impressão que na nossa época, as pessoas acham que a emoção é meio miasma. Sabe miasma? Aquela coisa, a teoria da Idade Média, umas coisas meio vagas, meio etéreas. As pessoas acham que a emoção é miasma. A emoção é biologia. Quem percebeu isso foi esse cara que com certeza vocês conhecem, o Carlos Darwin. Ele tem 3 obras-primas, pelo menos, eu descobri mais uma vez, mas enfim, tem 3 grandes obras-primas. A primeira, Linda Espécies, todo mundo ia falar. A segunda, A Expressão das Emoções em Homens e Animais. Obra-prima do cara. Ele percebeu que existem 5 emoções básicas que animais expressam usando os mesmos músculos. Medo, tristeza, raiva, nojo e alegria. Divertidamente. Não é coincidência. Consultoria de neurociência. Olha os créditos divertidamente. Tem 2 monstros de neurociência das emoções dando consultoria para o 1 e para o 2. Ele percebeu que se os animais expressam as mesmas emoções usando os mesmos músculos e temos um antepassado em comum e uma seleção natural que favorece o mais adaptado, não o mais forte, mais adaptado. Portanto, a emoção persistiu como comportamento porque favorece a sobrevivência. E aí ele pensou, mas como? Porque comunica. A emoção comunica. E como comunica, é algo fácil e rápido, ela aumenta a chance de sobrevivência. Toda aquela história que vocês já ouviram falar de não verbal é simplesmente expressão de emoção. Quase 200 anos de neurociência depois de Darwin, a gente sabe que ele acertou na mosca. Não é só usando os mesmos músculos. É a mesma base neural. Medo em animais, dos répteis até os humanos, é a mesma estrutura neural. É a amígdala e núcleo da raça. Nojo está na ínsula. Nos répteis, nos chimpanzés, nos cachorros, nos humanos. E a emoção, ela, além de comunicar, ela favorece o comportamento apropriado em situações de desafio no ambiente. Ela é rápida. Ela não precisa de esforço, embora ela tenha baixa acurácia. Você simplesmente sente. E você faz. Ela ajuda no comportamento. E o nosso neocórtex não teria capacidade de processar todas as informações e todas as decisões que o nosso cérebro processa usando as emoções. Ela dá esses sinais automáticos de vantagem ou de perigo e te propicia a tomar um caminho e evitar outro. E perder a emoção não melhora a nossa decisão. Pelo contrário, piora. Perder a nossa capacidade de processar essas emoções ou paralisa ou nos torna psicopatas. Ela faz parte do nosso processo cognitivo. E mais ainda, a gente percebe as emoções do outro por essa capacidade biológica chamada empatia. Ela é comum a mamíferos. E ela tem níveis que são diferentes de acordo com a complexidade neural do indivíduo. Tem a mais simples e básica de todas, que é a mímica. Então, um boceja, o outro começa a bocejar. Alguém pega o celular, o outro pega. Começa a olhar no almoço. Alguém pega o copo d'água, o outro pega.
é mímica e uma capacidade, é um mecanismo muito primitivo, instintivo de empatia. Animais com maior capacidade neural, eles conseguem não só fazer essa mímica, mas elas também conseguem perceber a emoção do outro e agir para consolar, para acalmar. Precisa de mais sistema nervoso central. Com mais sistema nervoso central ainda, por exemplo, em grandes primatas, em elefantes, em humanos, eles conseguem não só consolar, mas eles conseguem entender o que está causando aquilo no indivíduo e agir para consertar. Target help. Mas eu tenho a impressão que a gente, como médico, a gente recebe tanta carga de conhecimento, de responsabilidade para consertar ou para explicar, que a gente pula desta empatia afetiva de acalmar, a gente já tenta resolver. E aí, a gente tenta resolver informando, sem acalmar, e a gente entra naquele mundo infinito. A gente pode fazer diferente. A gente pode fazer que nem os nossos primos fazem. A gente pode reaprender a consolar e acalmar. A gente pode fazer isso da forma mais instintiva e simples possível. Que nem Chimpanzé faz. Eu tenho o maior orgulho, eu falei isso em Harvard, eu falo isso toda vez que eu vou, tenho o maior orgulho de falar que a gente começou a ensinar médicos a partir de chimpanzés, ensinando como que a gente pode acalmar, usando conhecimento que a natureza faz. Como é que um chimpanzé acalma o outro? Então, tem um indivíduo sobre o sofrimento. São 3 comportamentos necessários. Primeiro comportamento, o indivíduo tem que deixar-se sentir aquela emoção de sofrimento, estresse. Bom lugar de estudar isso, de empatia em mamíferos, é partinha de criança. Então, lá com as crianças brincando, não sei o quê, aí o menininho cai do gira-gira. O que acontece com as duas crianças? Eles começam a chorar, eles paralisam e algumas outras vazam. A turma que vaza, ela não deixa sentir o desconforto do outro. Ela não vai conseguir consolar. Primeiro, sobrando, primeira bifurcação. Aquela turma que paralisa ou começa a chorar, alguns continuam paralisados ou chorando. Esses daí também não vão conseguir consolar. Aqueles que vão conseguir consolar, aqueles chimpanzés que vão conseguir consolar, são aqueles que conseguem se acalmar. Isso é demonstrado no chimpanzé. Ele está lá estressado também, e aí, depois do tempo de latência, ele relaxa. Você vê o comportamento, a etologia disso. Ele relaxa. Aqueles que conseguem se acalmar, aí são aqueles que conseguem, então, consolar. Como é que eles consolam? Eles consolam simplesmente ressoando a emoção. Ele não explica, ele não conserta, ele só ressoa aquela emoção. É igual mãe com neném. Ela não fica explicando para o neném as coisas. O neném começa a chorar, ela começa só a fazer os barulhinhos. E se alguém é pai ou mãe, você sabe que naquele dia que você está estressado, cansado, é impossível acalmar o neném chorando quando a gente está estressado. E aí fica um loop infinito até a gente conseguir se acalmar e aí então a gente consegue. Então, a gente começou a fazer isso a partir disso que começou a ensinar médico. Como? Você precisa deixar sentir aquela emoção. Então, como você faz isso? Faz uma pergunta. Mas não pergunta o que a pessoa sabe. Na hora que você pergunta o que a pessoa sabe, ela monta o luta ou fuga e ela começa a defender o álibi dela.
Eu sei tudo. O senhor não leu o claro? É muito fogo, você não acalmou. Você deixa mais estressado. Pergunta o que te preocupa. Antes de perguntar o que te preocupa, aí ela vai expressar a emoção dela. Primeiro ponto. O segundo ponto, você vai precisar se acalmar. Porque ela vai começar a falar, não, porque mamãe é uma guerreira, porque vai dar tudo certo, porque ela passou pela gripe espanhola, vai passar pela Covid. E aí você vai sentir aquele pânico, aquele desespero, e aí você se acalma. Lembra? Isso é esperança. Isso é legítimo, isso é humano, está tudo bem. Ela está com esperança, ela está com medo. Então respira fundo e se acalma. E aí você ressoa a emoção que vier. Conecta. Só conecta. Não conserta. Não analisa. Não explica nada. Deixa passar a combinação e foca na emoção. Então, vem lá, a mamãe vai ficar bem, não sei o quê, e você deixa passar e conecta com a esperança. Você gostaria que mamãe ficasse bem? Você conecta. Você é tudo que eu gostaria. Eu ficaria feliz se acontecesse um milagre. Eu teve um caso agora, não sei, uma família italiana, daquela da Moca, né? Que, italiano total, assim. E aí eles falavam, não, porque... Como é que era? Eles falavam um monte de coisa, ele vai ficar bem, eu tenho certeza. Você só conecta. Só não explica nada. Você fala assim, você gostaria que ele ficasse bem? Então fala, se expressa. Eu também ficaria feliz. Você gostaria que acontecesse um milagre e aquele paciente, meu, com AVC, cerebral média maligna, catástrofe neurológica, Glasgow 3, não sei o quê, o cara arranca o tubo, cadê a Fernanda que eu quero fazer fisioterapia? Você ficaria feliz se isso acontecesse? Eu ficaria. Eu só não acho que isso vai acontecer, mas se acontecesse, é impossível, eu ficaria feliz. Então, se você consegue fazer isso, você consegue conectar com a esperança e milagre. Milagre, por definição, é impossível. Milagre, por definição, quem faz é médico. Se for um médico que fez, não é milagre. E se é uma coisa possível, também não é milagre. Quem está esperando milagre é porque entendeu tudo. Então, relaxa e conecta. Eu ficaria feliz. E eu ia comemorar se acontecesse um milagre. E é verdade. E quando a gente faz isso, a gente conecta, a gente acalma e a gente se sente bem. Porque o chimpanzé, os outros animais fazem isso, porque isso é recompensado com uma emoção boa. É por isso que o chimpanzé faz. E eu tenho a impressão que é por isso que a gente escolheu essa profissão. Essa emoção boa, de recompensa, de conseguir acalmar alguém, que protege, inclusive, a gente do burnout. E aí você fecha o bico. Não precisa falar, mas está muito grave. Porque na hora que você conectou, você vai ajudar a pessoa a elaborar o luto dela. E aí ela vai digerir aquela emoção toda. E aí, naturalmente, ela vai oscilar pela experiência comigo. E aí, depois de 5 segundos, no máximo, ela vai virar e falar assim, ai, doutor, mas está muito grave, né? Isso faz. Você conecta de novo. Tá grave. E aí a gente vai sempre falar a verdade. Mas é melhor por ele. Isso é acalma as pessoas. E depois que você acalma as pessoas, aí que você pode falar na parte deliberativa, de cognição, discussão de tudo. Mas não vai querer informar, a pessoa está desesperada. Ela não vai conseguir entender. Ela fica mais desesperada. E a parte cognitiva pode usar qualquer um desses, que são muito melhores que os pais. Mas a gente pode desenvolver algumas coisas a mais em cima disso. Então, rapidamente, já finalizando, isso aqui a gente conversa com outro aqui, como seja lógico, na parte cognitiva deliberativa,
ela é lógica, então seja lógica. Começa pelo básico. O básico é aonde estamos. Quem passa comigo como R1 sabe que eu sou chato de eu passar por sistemas. Mas não é para conversar com a família com sistemas. Os sistemas, para você falar do conectar, sei lá, o cardiovascular com o respiratório, você precisa ter no mínimo 6 anos em uma faculdade para fazer o link. Quem não tem isso, vai pegar uma informação aqui, a noradrenalina, a saturação, e vai se agarrar nelas, sem fazer link nenhum. Então, você precisa contar uma narrativa. História é o jeito mais fácil que o ser humano entende informação. Então, uma redação. Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. E o tema é aonde estamos. Sem futuro. Título. Estamos preocupados com Dona Maria. Introdução. Dona Maria tem 120 anos e 18 doenças. Desenvolvimento. Ela pegou Covid e o Covid espalhou para o pulmão. O pulmão não está funcionando direito. Tivemos que entubar Dona Maria para ela conseguir respirar. Conclusão. Estamos preocupados com Dona Maria. Você tira detalhes excessivos e vai vendo a reação das pessoas na história. De repente a pessoa foi entubada. Aí o que você faz? Você volta. E você conecta de novo. Você não estava sabendo que foi entubada? Não, não fui, não estava sabendo. Nossa, que coisa grave, não sei o que você faz. Depois fala de prognóstico. Então, para um outro aqui. Conversa mais cometida, na minha opinião, no nosso país. As pessoas não falam de prognóstico. Ficam um pouco ensaboando. Cada um, veja bem, o quê? Ou sendo Harry Potter. Essa noite não passa. 3 meses no máximo. Nenhum, nem outro. Fala a verdade. A verdade é, eu não sei. Essa é a verdade. Eu não sei como você com ele amanhã. Essa é a verdade. Agora, 2. Eu sei o que aconteceu com outras pessoas. Os escolhem. Sofram. Sofram 15. 9 em cada 10 faleceram com essa gravidade. E 1 em cada 10 sobrevive. 3. Volta e conecta de mim. Como é que a senhora recebe essa informação? Eu tenho certeza que ela vai ser 1 em 10. Você faz? Conecta. O que tiver uma surpresa, você vai fazer. É tudo que eu gostaria. Como conectou. Aí vocês vão ver que na hora que você consegue informar sobre o prognóstico e acolher, a conversa sobre valores invade. Ela pula. É como se você tentar conversar sobre valores sem falar de prognóstico, uma conversa meio vaga. E, quer ver exemplo? Vou virar para vocês e perguntar assim, o que é importante para você? Almoçar? Agora, se eu virar para você e falar assim, está chegando o meteoro, o planeta acaba amanhã. O que é importante para você? Quando a gente fala, quando os valores estão sob ameaça, eles aparecem. Quando a gente conversa sobre prognóstico, os valores aparecem. E aí os valores também é uma outra conhecimento de fazer uma anamnese de valores. No mesmo que a gente pode fazer anamnese de doença, pode aprender a fazer anamnese de valores. Conversa para um outro dia. Mas ele está numa ordem. É igual o catéter. Você não vai, sei lá, passar o dia sem ter funcionado a artéria antes. Depois de valores, você fala de objetivo de cuidado. Não é sobre conduta. É sobre o que a gente vai buscar com a conduta. Alinha objetivo. O objetivo está alinhado, aí então a gente informa tratamento.
Vocês vão ver que quando o objetivo está claro, a discussão de tratamento é lisa. Ela é basicamente uma informação. Quando a gente conversa, primeiro faz vínculo de confiança, depois acalma, faz um sintonia emocional, explica o que está acontecendo, informa sobre o prognóstico, colhe história de valores e alinha, por exemplo, para essa pessoa nessa situação, então entendemos que o melhor aqui é cuidar, permitir uma evolução da forma mais natural, mais pacífica e mais digna possível. Está todo mundo de acordo com isso? Sim, estamos. Portanto, e aí não, você falou que fala a verdade, então fala, não poupa as pessoas de informação. Você paternaliza. Fala a verdade. Portanto, para esse paciente, com essa doença nesse lugar, a intubação não vai ajudar. A hemodiálise não vai ajudar. Se a pressão cair, ficar tentando subir a pressão com noradrenalina, não vai ajudar. Se o coração parar, ficar tentando ele voltar com reanimação, não vai ajudar. Agora, o que vai ajudar é a gente controlar a dor, é a gente controlar a falta de ar, a gente manter limpo, manter aquecido e cuidar. Você informa de tratamento. E se por acaso você informa o tratamento e dá enrosco, você volta e fala de redefine o objetivo. Ou então tira melhor a história de valor, informa melhor sobre nós, você vai voltando a um catéter. Eu faço esse catéter praticamente todo dia, desde a pandemia. Acho que muitos de vocês já passam esse catéter de uso. É muito procedimento, é a mesma coisa. Só que você vai dando a liberdade para as pessoas terem de reclamação. O que eu acho que é mais interessante, na minha opinião, é que quando nós entendemos que isso é um procedimento, isso nos acalma. E quando isso nos acalma, isso diminui nosso medo e aumenta a nossa capacidade empática. E quando a gente entende que isso é um procedimento, a gente consegue ficar mais calmo para escutar e acolher. Porque é que nem, sei lá, tem que passar ultrassom para achar a veia, e às vezes é difícil de achar a veia. Ah, tá difícil, então o que você faz? Então você tira o ultrassom e vai direto para a punção? Não, não faz sentido. Está difícil achar a veia, então, não, deixa mais. Se você está super ansioso, está com muito medo, deixa mais de ultrassom. E aí você vai ver que quanto maior a confiança que a pessoa tem em você, menor a quantidade de informação que você traduz. Aqui é a base. Para finalizar, lembre-se, emoção não é boa ou ruim. Emoção ela simplesmente acontece. Não dá para falar, não quero que chova hoje. Bom, eu não quero sentir raiva. Tá bom, mas existe. Faz parte. E entender essas emoções como parte, e principalmente aprender a desenvolver consciência emocional, você colocar nome naquilo que a gente está sentindo, dar estabilidade para essas conversas. E aí, com mais estabilidade da nossa parte dessas conversas, a gente consegue se acalmar e depois acalmar o outro. Mas primeiro a gente precisa se acalmar. Primeiro a gente precisa entender o que a gente está sentindo. Aí depois eu vou. Não tente consertar uma expressão de emoção intensa com mais informação. Uma expressão de emoção intensa, você dá espaço para ela, conecta e acalma. E depois você explica. Primeiro, acalma. E, por fim, é uma ilusão achar que a gente é um ser racional. Nós somos seres sociais e emocionais. Mais de 90% dos nossos comportamentos são respostas ao estímulo social ou às emoções que a gente está tendo. Menos de 10%, e é muito, é uma estimativa bem otimista, achar que 10% dos nossos comportamentos são comportamentos racionais. Alguns de nós
Com muito treino, em alguns momentos, vamos conseguir ter comportamentos funcionais. Em boa parte do tempo, a gente está sentindo uma coisa e justificando aquilo que a gente sente. E entender que isso é o drive do marca dos comportamentos, permite que a gente seja racional. E que isso não existe, a gente fica condenado a manter os. Esse aqui é o artigo original, que foi publicado no começo desse ano, e queria agradecer a atenção e a disposição para isso. Professor, tenho dúvida. Inclusive, mandou do código parece que eu tive agora de manhã, logo assim para cá. A parte da conversa com os familiares, não eram os familiares que eu vinha conversando no fugir do paciente super grave, que estava em fragilidade, por assim. Esse familiar é médico. É infectologista pediátrico. E os problemas desse paciente eram infecciosos. Eu tive muita dificuldade de conseguir me orientar nessa hierarquia da educação para entender o que eram dúvidas técnicas, discussões técnicas e profissionais, o que era familiar, fragilizado, as situações e indo de um ponto para outro. Eu deveria responder. Em certa situação, obviamente, eu fiquei ressoando entre o outro, porque às vezes eu estava sentindo medo de que era uma dúvida técnica, com dificuldade de passar por algo pensando como familiar, não só para fragilizar. Boa pergunta. Fico imaginando essa situação, porque estou vivendo algumas coisas. Minha impressão é quase sempre emoção. E não só emoção, mas muitas vezes é confiança. E aí, às vezes, você precisa voltar mais ainda na confiança. E o jeito que dá para voltar mais na confiança, é que às vezes acontece, principalmente com um colega. O colega, ele não confia em você porque acha que você é muito novo, porque acha que você é presidente, porque acha que queria escutar a opinião de outro. Acontece. E aí, às vezes a questão é sugestão nessas horas. Abre a cozinha. Venha visitar a nossa cozinha. Então, em vez de ficar falando, querendo mostrar as coisas, assim, deixa eu fazer uma pergunta, Guilherme. Quer conversar com o médico? Quer trazer esse outro médico que você está sugerindo para conversar com ele? Quer olhar o exame? A gente não tem nada para esconder. Então, você também existe. É interessante que muitas vezes, a imensa maioria das vezes, simplesmente oferecer bem a visitar na sua cozinha é o suficiente. As pessoas não querem visitar, mas querem saber que pode visitar. E é isso, uma profunda confiança. E, às vezes, simplesmente tirar a pressão, você ganha confiança. E aí, é de novo o que te preocupa. E aí também é uma coisa interessante que tem nos estudos legais mostrando que assim, pessoas mais inteligentes ou pessoas com maior educação, elas aumentam a sua capacidade de racionalizar, de encontrar justificativas para as emoções que elas têm. E as racionalizações ficam assim, infinita capacidade. Às vezes, existe mais da gente para identificar qual é a emoção que está sendo driver daqui. E aí, um pouco mais elaborado que simplesmente ressoar,
você ressoa refraseando. Então, de repente, ele começa fazendo uma baita explicação por que ele acha que tem que entrar com o terceiro antibiótico para cumprir a pseudomonas. Você estava lá, professor? E aí começa uma explicação. Sim, você vê que a explicação é completamente longe da realidade do dia a dia, provavelmente é isso aqui. E provavelmente a pessoa tem dificuldade até de perceber o que ela está sentindo. E aí, o que eu faço nessas horas? Como assim? Me explica melhor. E aí você fica escutando e simplesmente tentando conectar. Você vê que a explicação ela não tem muito nexo. Não tenta entender o nexo, porque não é o nexo, é a emoção. Fica tentando conectar com a emoção dela. E aí, às vezes, a emoção eu imagino que deve ser muito difícil para alguém que é infecto ver, sei lá, pai e a mãe uma doença infecciosa. Ou eu fico imaginando que deve ser uma sensação de, para quem trabalha com antibiótico, não prescrever antibiótico deve dar uma sensação de abandono. Na hora que se conecta com isso, não. E aí é um exercício, porque às vezes é uma capa, a sinalização. Você tem que entrar nela, escutar, perguntar, escuta, pergunta. Quanto maior nós vamos fazer, nos acalmar. Entender que aquilo não é uma crítica, não é um ataque, é um desespero. Você acalmando, ressoando. Nossa. Ressoa a coisa certa, parece que dá uma. Difícil. E às vezes tira tempo. Bom, tá. Só uma situação que aconteceu. Teve uma família que a gente fez a notícia, e aí eles foram para a escola, eles colocavam, tipo, tenho certeza que meu pai foi usado para experimento, só não vai aprender e tal. Inclusive, eles colocaram que teria sido feita uma cirurgia, porque a cicatriz estava lá ontem, ele estava lá naquele dia e não tinha acontecido nada. E aí, o sentimento que a gente entendeu foi que eles não queriam entender tudo que estava acontecendo e que, de alguma forma, estavam tentando justificar, mas não conseguia, assim, como conectar com essa família. De novo, não é assim. Não vai ser explicando que a gente não faz cirurgia escondida aqui. Não vai tentar. Não agora. Vou voltar para cá. E aí, assim, tem algumas situações onde a confiança foi detonada por vários motivos, às vezes, não consertáveis. Eventualmente, vamos usar a imaginação aqui. O paciente chegou, sei lá, por algum motivo, e aí falaram que operar e não operou, falou que operar e não operou, falou que operar e não operou, aí complicou, aí falou que agora ia operar e não operou, aí operou e complicou, e agora então, assim, já falaram, e aí, de repente, o familiar descobre que ele nem sabia o que tinha na motivo, indicação cirúrgica real. É difícil recuperar a confiança. E às vezes não dá. Enfim, aí a gente pode explicar, é muito pouco efetivo, na minha opinião, mas a gente pode conectar naquele momento. Olha, o que eu posso te falar? E agora, isso eu posso manter, a gente vai fora e vai. Temos comentário. E aí, você prometeu isso, e aí ele vai falar assim, não, mas então por que não me falaram que meu pai tem umas coisas meio estranhas na história ali. Você faz? Você tem que falar a verdade. Como é verdade? Eu não sei. Eu sei lá na história.
do seu lado de vocês. Do seu lado. Então, na verdade, eu não sei. Se você não conversou com outros, não viu, ou com um outro colega, você não viu o lado dele, você não tem como saber. Cuidado. Às vezes a gente toma um monte de julgamentos olhando o lado só, isso é um perigo. E às vezes a família tem. Eu, no caso, não sei se alguém que você estava aqui, caso o paciente que veio lá do PS5 com. Ficou 40 dias lá na retaguarda do PS5, o senhor super frágil. E aí chegou a filha, que chegou nos próximos tadinhos, assim. Ela falando que ia processar, não sei o que, que absurdo, nesse hospital. Cada um falava uma coisa um dia. E aí, ó, a gente tá aqui, a gente vai te falar a verdade. Ah, é? Ah, sei. O que te preocupa? Sem brincadeira, ele estava lá na salinha, lá no auxílio. Sem brincadeira, estava sentado, abriu a bolsa. E preocupa? Abriu um caderninho. Falou, no dia 2, o doutor Fulano falou que ia fazer isso. E não fez. E abriu o caderninho. Falou tudo, os 42 dias. O que você faz nessa hora? Cara, é um catéter dos mais difíceis que está tudo trombosado. Entenda que não vai ser aqui. É aqui e aqui. E aí, nunca, no tudo trombosado, você vai bastar para achar um lugarzinho para passar uma veia. Então, você escuta. E tenta conectar. Como é que você conecta com isso? Não vai julgar. Julgar não é conectar. Tem que conectar. Como é que se imagina que seria você na situação de alguém falando que ia fazer uma coisa e não faz? Você conecta. Nossa, deve ser frustrante escutar isso. Deve ser difícil escutar isso. Eu queria que tivesse sido diferente. Não gostaria que vocês tivessem passado por tudo isso. Eu sinto muito por vocês terem passado por tudo isso. Vai conectando. E o que mais? Pergunta de novo. E vem aqui. E vem aqui. Vem aqui. A gente ficou 40 minutos. Só calma. A informação foi disponível. O mínimo possível. Depois foi. Ela confiando que depois do tempo internacional confiava pra caramba na nossa equipe. A gente fez retirada de suportes. Nossa equipe morreu de mão dada com ela. Foi super interessante. Super difícil. Às vezes é isso. Cuidado para não julgar olhando um lado só. Não sai daqui. Está meio tarde, né? Obrigado pela atenção. Vocês sabem onde me encontrar. A gente vai passar a catéter juntos. Você lembra dela? Puxava o caderninho e falava. Eu só lembro dela. Só lembro dela com o caderninho aqui. Ó, cara, que tá olhando. Concepção, né? Obrigada por Valeu. Não, não precisa nada a ver com a aula.